presidente Bolsonaro está em Israel e, nesse segundo dia de visita, ele tem um compromisso importante que deve gerar ainda mais tensão com os palestinos, que já estão insatisfeitos com a decisão do Brasil de abrir um escritório de negócios em Jerusalém. Vamos falar com o Rodrigo Alvarez, direto de Jerusalém, que traz detalhes dessa viagem do presidente. Rodrigo, bom dia. Bom dia, Chico, Ana Paula. Bom dia para todos vocês no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro vai daqui a pouco visitar a Basílica do Santo Sepulcro, que é um dos lugares mais importantes do mundo para o cristianismo, e logo em seguida visita o Muro das Lamentações, que é também um dos lugares mais importantes do mundo, mas para o judaísmo. Agora, há uma curiosidade, um fato inédito nessa visita, que é o acompanhamento do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. É a primeira vez que Netanyahu vai ao Muro das Lamentações acompanhando um chefe de Estado. E há um motivo para isso, Chico, Ana Paula, é porque o reconhecimento dessa área ainda não foi feito pelas Nações Unidas, ou seja, a ONU não reconhece que essa área pertence a Israel, e sim que ela está sob ocupação militar israelense. Ao visitar essa área, o presidente Bolsonaro, mais uma vez, se aproxima da postura internacional de Israel, se alinha com Israel, declarando indiretamente, dizendo indiretamente que reconhece aquela área como parte do Estado de Israel, o que a ONU não reconhece. Mas, junto disso, inclusive, Chico e Ana Paula, o anúncio da criação de um escritório de representação diplomática aqui em Jerusalém foi interpretado como também um reconhecimento indireto de Jerusalém como a capital de Israel, que foi feito pelos Estados Unidos, mas não por outros países, não pela ONU, e gerou grande protesto dos palestinos que pediram a retirada do embaixador do Brasil e disseram que o Brasil está violando as resoluções internacionais e agredindo o povo palestino. A gente vai continuar acompanhando, Chico e Ana Paula, porque esse é o assunto mais importante dessa visita de Bolsonaro aqui a Jerusalém. Vamos ver mais detalhes na reportagem então do Nilson Cava. O anúncio do presidente Jair Bolsonaro veio depois de um dia de reuniões com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Buscamos ampliar nossos negócios no mundo todo. Queremos fazer com que o Brasil se aproxime cada vez mais do que há de melhor no mundo. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu até agradeceu, mas não sem deixar claro seu desejo. Eu espero Apesar da promessa durante a campanha eleitoral de transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, considerada a capital do país por Israel, mas ainda alvo de disputa com palestinos, o presidente Bolsonaro foi alertado pelos economistas e ruralistas do governo, além da área militar, a respeito do impacto que isso poderia trazer sobre as relações com importantes parceiros comerciais árabes. O porta-voz do governo, Otávio Rego Barros, disse que o presidente ainda poderá fazer visitas oficiais a países árabes e à Palestina. Cada coisa a seu tempo. Há previsão dentro do planejamento do nosso presidente visitar vários países. Alvo de denúncias de corrupção e em plena campanha para tentar se manter no poder, com eleições parlamentares antecipadas para o próximo dia 9, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tem dado tratamento especial ao presidente Jair Bolsonaro. Foi, por exemplo, pessoalmente receber o presidente brasileiro no aeroporto. Cena rara, repetida apenas pela 5ª vez desde que assumiu o cargo há 10 anos. Os dois assinaram acordos de cooperação que vão das áreas de defesa, segurança e ciência e tecnologia até a questão agrícola. E nessa segunda-feira, mais um gesto. O presidente Jair Bolsonaro condecorou a Brigada de Busca e Salvamento do Comando da Frente Interna de Israel, que auxiliou nas buscas por vítimas em Brumadinho com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. Bem, o gesto do governo brasileiro provocou ruídos na política externa. Vamos falar sobre isso com o Gerson Camarote, lá em Brasília. Camarote, bom dia. Quer dizer, nada funcionou, né? Porque o governo brasileiro frustrou Israel e, do outro lado, irritou os palestinos. Isso, Ana. Bom dia, Chico. Olha, eu vi de integrante do Itamaraty a seguinte avaliação: foi uma decisão salomônica, mas no sentido de não agradar nem um lado nem ao outro, Ana,
Por quê? Porque você tinha ali uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro, que depois foi reafirmada logo em novembro, depois de eleito, de que ele iria transferir a sede da nossa embaixada em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Então, era uma promessa. E mais do que isso, o próprio Benjamin Netanyahu, quando esteve aqui no Brasil, teve um encontro, uma conversa reservada com o Jair Bolsonaro e depois revelou para integrantes da comunidade judaica no Rio de Janeiro que estava garantida essa transferência da embaixada. Então, frustrou, inclusive, aliados próximos do Benjamin Netanyahu, tanto que a gente vê na reportagem do Clava que o próprio Netanyahu fala que espera, sim, que a embaixada ainda seja transferida para Jerusalém. E do ponto de vista da Palestina, isso também desagradou muito, porque são gestos concretos que o presidente Jair Bolsonaro não conseguiu fazer a transferência. Por quê? Porque houve reação da ala militar aqui no Brasil e também de setores, o pessoal da agropecuária, bancada ruralista, reagiu bastante. E isso é que acabou frustrando o Israel e, ao mesmo tempo, desagradando e muito a Palestina. Camarote, você falou dessa frustração da área do agronegócio. Agora, quais são as consequências dessa decisão de Bolsonaro para o país? Olha, a médio prazo, o Brasil pode sofrer uma consequência intensa em relação ao mercado de carne, de exportação de carne para países do mundo árabe e também países muçulmanos. Olha, Chico, o Brasil exporta, ano passado, foi mais de 3 bilhões de dólares. E é um produto, tanto o frango brasileiro como a carne brasileira, é um produto feito especificamente para atender os preceitos religiosos de países do mundo árabe. Então, pode ter uma reação já nessa primeira etapa em relação à representação e, se for concretizada a mudança da embaixada, aí sim pode ter uma reação muito maior e o Brasil começar a perder gradativamente esse mercado exportador. Chico, Ana. Obrigado, Camarote.